Então, como eu estava dizendo, grande parte de vocês tem já bastante conhecimento sobre telecom, e eu vou fazer uma abordagem aqui de voltar às informações da história da evolução da telefonia até a chegada do 5G, e vou um pouquinho além, vou dar já algum pitaco sobre o que vai acontecer com a chegada do 6G, com um grande objetivo de falar para vocês e para aquelas pessoas que vierem visitar esse vídeo depois, do impacto que isso vai trazer nas nossas vidas, focando na vida dos profissionais de logística e supply chain. Então, eu vou estar citando exemplos do nosso dia a dia. Separei até um videozinho aqui da internet para dividir com vocês do que a gente deve estar enfrentando já muito próximo nos nossos dias a dia, mas que, a partir dessa ilustração do que vai acontecer na vida nossa dentro de logística e supply chain, acaba podendo dar uma noção para o que vai acontecer em todas as áreas, né? Então, só para recapitular, nós estamos essa semana toda conversando sobre o impacto da revolução tecnológica na vida do profissional de logística e supply chain management. Para isso, nós estamos usando o seguinte roteiro, né? Ontem nós conversamos sobre a revolução tecnológica, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais geral, contamos um pouco da história dessa revolução tecnológica, dos vários tipos de evolução tecnológica que aconteceram na história da humanidade, mais ou menos até agora, e do que está para acontecer nas próximas décadas. Hoje, nós vamos falar especificamente sobre 5G, mas também com essa pegada, com essa perspectiva histórica e correlação de impacto da evolução dessa tecnologia com o dia a dia da nossa operação. Amanhã nós vamos falar sobre inteligência artificial. Quinta-feira nós vamos conversar sobre o profissional, e aí nós vamos focar muito na questão das competências. Não vou falar mais para não queimar o filme, não estragar aquilo que eu tenho preparado para dividir com vocês. E na sexta-feira nós vamos falar de uma estratégia, de uma forma da gente, a partir do conhecimento dessas informações, como nos preparar para o que está por vir e como garantir uma adaptação a qualquer outra revolução tecnológica que venha a surgir e como estar preparado para o futuro profissional nosso, ok? Então, vamos lá. Vamos para o passo seguinte. Hoje, especificamente, nós vamos dividir a nossa conversa sobre o 5G em 3 tópicos. No primeiro momento, nós vamos falar um pouco sobre a história da telefonia de maneira geral, depois vamos contar a evolução da telefonia celular e, finalmente, investir tempo aqui na aplicação do 5G, né? Por que isso? Para que a gente tenha realmente um entendimento do que é que está acontecendo. E porque eu quero dividir com vocês a percepção de que existem princípios, existem questões que são anteriores à disponibilização das tecnologias, que muitas vezes são princípios que até estimularam o desenvolvimento dessas tecnologias e que são posteriores, que são além das tecnologias, que são questões que, se nós tivermos o entendimento sobre elas, vamos conseguir ter um entendimento do porquê que a tecnologia é tão importante, como que ela nos ajuda e até ter a capacidade de julgar se ela é útil ou não para a gente, tá? Eu quero sempre trazer essa perspectiva para a gente poder ter uma capacidade não só de se adaptar às tecnologias, de trazer ela para o nosso dia a dia, mas também da gente ser agente de transformação, ser agente de aplicação dessas tecnologias e ter alguma capacidade de julgamento sobre essas tecnologias, tá bom? Então, por isso que é legal ter essa visão do desenvolvimento das tecnologias, porque a gente vai enxergar claramente nesse percorrer da história o princípio que está por trás de tudo isso, que está norteando tudo isso, tá bom? Então, vamos lá. Tudo começa com telefonia fixa. Não dá para a gente falar da história da telefonia, da história das telecomunicações, sem falar da telefonia fixa. Sem falar da famosa comunicação por cabo, por fio, né? Que, sem querer, nesse momento, estou usando aqui parcialmente a conversa por fio, porque eu estou captando a minha voz aqui via um microfone de celular para dentro do notebook.
Depois eu vou contar do resto do caminho, mais para frente, dessa mensagem minha chegando até vocês. Mas, para conseguir fazer com que o homem transmitisse a voz dele pelo cabo, pelo telefone, muita coisa precisou acontecer, né? Porém, antes de contar essa história, eu quero enfatizar uma coisa. O grande objetivo por trás de toda essa revolução, de todo esse desenvolver em telecom, é a necessidade básica do ser humano de comunicação, né? E enfatizar isso. Comunicação é uma necessidade básica do ser humano. A gente, quando pensa em necessidade básica, normalmente a gente pensa lá em alimentação, vestimenta, pensa em casa, moradia, ou seja, pensa naquelas coisas que garantem de imediato a nossa sobrevivência física, né? Porém, a comunicação, talvez ela seja necessária num segundo momento dentro da cabeça da gente, quando a gente pensa em questão de sobrevivência, mas sem a comunicação, sequer existe sobrevivência, né? Para não gastar muito tempo investindo nisso, pensa bem, como é que uma mãe ou um pai sabe que um bebê recém-nascido precisa comer? Sabe que ele está com alguma dor, que ele está com febre, que ele precisa de um socorro? Através da comunicação mais básica que existe, que é o choro, que é o grito, né? Então, se nós não aprendemos já nos primeiros dias de vida a nos comunicar de alguma forma com o resto do mundo, a gente vai morrer, literalmente. Então, comunicação está nesse nível. É uma coisa essencial. Existem muitos livros e autores tratando essa questão de forma diferente, com perspectivas diferentes, com abordagens diferentes, né? Podemos ir até para o nível psicológico, da necessidade do ser humano de expansão, de adquirir conhecimento, de conviver, de dividir emoções, sentimentos, etc, 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 né? E por que isso é tão relevante? Porque é isso que motivou o esforço de tantas pessoas por tantos anos, por décadas, talvez até séculos, buscarem formas de intensificar, de agilizar, de melhorar a qualidade de comunicação entre as pessoas e de indivíduos com a coletividade, da coletividade com o indivíduo, né? Tudo o que vem até nós está amarrado a esse princípio básico. Vamos lá, princípio básico da comunicação. E fazendo ponte com o nosso estudo específico de logística e supply chain, comunicação é o meio único para conseguir atender aquelas questões que formam o desafio universal de logística, né? Aquelas perguntas que nós citamos ontem, trabalhamos mais em cima delas, né? Tratar de logística, tratar de supply chain significa conseguir responder as perguntas: o que entregar, quando entregar, onde entregar, como entregar, para quem entregar, a que custo entregar. Eu não vou estender nesse assunto, já foi tratado ontem. Se você não teve a oportunidade de estar aqui ontem com a gente, procura o vídeo que já está disponível no YouTube, que vai ter algumas informações bem interessantes sobre isso e vai te ajudar a entender ainda mais isso. Mas entendam o seguinte: se eu aumento a minha capacidade, a minha qualidade de comunicação, eu claramente, consequentemente, aumento a minha capacidade de responder a estas perguntas. Então, a correlação entre telecom e logística e supply chain é extremamente intensa, porque a comunicação nos permite evoluir no crescimento para essa busca de resultado para essas questões. Tá bom? Vamos adiante aqui. Falando um pouco de história, então, de telecom. Eu estou achando... Aqui, vocês não estavam conseguindo ver meu rosto, né? Tinha esquecido de dividir isso com vocês. Vamos lá, para ficar mais próximo de vocês, deixar meu rostinho aparecendo em algum canto aí, vocês joguem na tela quando vocês acharem mais adequado. Então, vamos lá. 1667, pela primeira vez, um cidadão chamado Robert Hooke conseguiu fazer a transmissão de um som por um fio esticado, um fio metálico, um fio... Eu não tenho certeza se de cobre nesse primeiro ensaio, mas de um metal leve, de um metal bastante flexível, e isso aconteceu em 1667. Porém,
as primeiras transmissões de som que fossem entendíveis por alguém, que foram transmissões de som musicais, aconteceram quase 200 anos depois, somente em 1861. Muita coisa precisou ser desenvolvida no universo elétrico, na condução de eletricidade, no entendimento sobre as ondas, para que a gente pudesse conseguir fazer, não somente transmitir uma mensagem que fosse entendível lá do outro lado. Mas para a voz humana conseguir ser transmitida pelo telefone demorou mais um tanto de tempo. Foram necessários mais 10 anos para que um cidadão chamado Antônio Melk elaborasse um diafragma que, através da vibração dele, ele conseguia reproduzir com exatidão as palavras que eram geradas pelo ser humano. E então, em 1876, acontece a primeira transmissão por telefone. Olha que curioso. Olha quanto tempo. Cerca de 200 anos para conseguir ter uma conversa efetiva por telefone. Em 1878, Thomas Edison dá um salto aqui para melhorar a qualidade dessa conversa, desenvolvendo o microfone a carvão, e esse princípio de utilizar o carvão como coleta dos sinais é utilizado até hoje nos microfones. Em 1880, Bell e Trenter fazem a primeira transmissão de voz por feixe de luz. Isso é muito importante para a telecom e para nós, do mundo de logística, porque isso gerou uma revolução na velocidade, na quantidade de dados que são capazes de transmitir. E a flexibilização da maneira como se faz essa comunicação. 1956, outro ano muito importante, que acontece a produção da fibra ótica. E 2 anos depois, acontece a primeira transmissão por satélite. Em 1960, Meyman consegue fazer a invenção do laser. E em 1966, acontece a fibra ótica para a transmissão de telefônicas. Veja bem, gente, entre a criação, a disponibilização da fibra ótica e efetivamente conseguir fazer mensagens entendíveis serem transmitidas e recebidas entre pessoas, demorou mais 10 anos. Por quê? Novamente, vários desenvolvimentos tecnológicos envolvidos. E aqui já não estou mais falando só de eletricidade, eu estou falando de química, estou falando de física, eu estou falando de luz, estou falando de ótica, estou falando de muita coisa. Em 1969, acontece a primeira transmissão de dados por pacote via rede entre universidades norte-americanas, que foi gerar a base para que, em 1990, acontecesse a criação da rede mundial de dados, que foi apelidada e depois nomeada de internet. É muita história, estamos correndo pelo tempo, só para vocês verem quanta tecnologia vai se acumulando, vai se somando para que a gente consiga ter o que a gente tem hoje, o conforto e a agilidade que a gente tem hoje. Vamos falar de telefonia móvel. Falamos até agora sobre telefonia fixa, mas lembrem-se disso. Existe um princípio básico, que é a informação sair de um ponto A e ir até um ponto B. Essa informação pode ser uma música, pode ser uma palavra em qualquer língua, e depois, quando a gente conseguiu ter as transmissões por luz, por internet, passou a ser dados. Muito importante isso. Vamos falar sobre telefonia móvel um pouco. Aqui tem uma coisa que está acontecendo nesse vídeo, que já faz parte do nosso dia a dia, e que era realmente, há poucos anos, inimaginável. Alguém com o seu aparelho, registrando aí um evento que ele está participando, um show, uma festa, e compartilhando este momento com diversas pessoas, simultaneamente, em outros pontos do planeta. Eu não sei se é esse o caso aqui nessa transmissão, mas poderia ser qualquer pessoa no planeta que tivesse acesso à internet, que fizesse parte da rede de contatos dessa pessoa que está gravando esse evento. Então, o evento sendo retransmitido simultaneamente pelo celular para inúmeras pessoas. Mas para chegar nisso, muita coisa precisou acontecer. Em 1918, aconteceu pela primeira vez a
a tentativa da estrutura, da criação de uma estrutura de telefonia celular, né? Sem entrar em detalhes, telefonia celular nasce, o nome telefonia celular nasce da ideia de que eu tenho células que se comunicam, que conversam entre si. Eu tenho um aparelho, eu tenho um ponto que conversa com outro ponto e os dados, as informações, a voz vai viajando de um ponto, de uma célula para outra, até chegar ao destino final. Em 1973, foi construído o primeiro aparelho celular. Foram necessários, então, quase 60 anos para conseguir que a tecnologia, especialmente a tecnologia de eletrônica, e os componentes eletrônicos fossem desenvolvidos para conseguirem efetivar aquilo que já tinha sido percebido, elaborado pelo homem anteriormente. Em 1982 aconteceu a primeira rede de telefonia celular, também lá nos Estados Unidos. Em 1992 acontece o lançamento da rede 2G. Interessante dizer que a primeira rede não chamou 1G, ela simplesmente se chamou telefonia celular. Mas depois recebeu o título de 2G para justamente distinguir essa geração da anterior. Daqui a pouquinho eu vou contar um pouquinho mais de detalhes sobre quais são as diferenças entre as gerações. E reparem que mais ou menos a cada 10 anos acontece um salto. 2001, 3G, 2012, 4G, 2000G, 2020, perdão, 5G, e aqui eu estou falando sempre de lançamentos globais. Brasil sempre 1, 2 anos depois. Então, aquilo que foi lançado no mundo em 2020, que começou a operar na Europa, parte dos Estados Unidos, no Japão, em 2020, vai estar efetivamente trabalhando aqui no Brasil, em alguns pontos, né, em algumas capitais, em alguns locais, no ano que vem. E depois um crescimento muito rápido, assim que essas questões de leilão da Anatel, etc., tiverem definitivamente superadas. E eu quero que vocês vejam isso. Espaço de tempo menor do que 10 anos, apenas 8 anos depois do lançamento do 5G, daqui a pouquinho, daqui 7 anos, nós vamos ter o lançamento no mundo do 6G. Enquanto nós aqui estamos tentando imaginar como é que vai ser o impacto da nossa vida com a chegada do 5G, já tem grandes cabeças e grandes corporações no mundo preparando o lançamento do 6G em 2028. Bom, então, só para recapitular aqui, quais são as grandes diferenças e evoluções dessas gerações. E aí eu estou usando só 2 referências para conseguir passar esse histórico bem rapidamente aqui, que é a velocidade de transferência de dados e, consequentemente, o que essa velocidade e volume de dados permitiu que a gente passasse a fazer com o nosso aparelho celular. Então, a primeira geração, que na verdade não chama primeira geração, mas está aqui só para ficar mais didático, ela tinha uma velocidade de apenas 2,4 kilobytes por segundo, que permitia que a gente transmitisse apenas voz. Mas já foi um puta salto. Eu não precisava mais estar amarrado num fio para conseguir falar com alguém. Eu conseguia estar livre no ar, transmitindo através de ondas de rádio a minha voz e alguém recebendo essa voz em outro ponto. Aí houve um salto grande do ponto de vista matemático, foi de 2,4 para 64 kilobytes por segundo, e aí nós passamos a ter a capacidade de transmitir dados, só que aqui no formato de texto. Foi onde começaram a surgir o SMS, foi a principal ferramenta desse período. Próximo salto, 2.000 kilobytes por segundo, e aí a gente passou a ter acesso à internet dentro do telefone celular. E aqui começa uma grande transformação para a vida prática de logística e supply chain, porque a gente começa a ter acesso a recursos no aparelho celular, que começa a transformar o aparelho celular num instrumento, numa ferramenta de trabalho do dia a dia de logística e supply chain. 4G, que é a geração que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos atuando hoje, né? Pulou 5 vezes, saiu de 2.000 kilobytes por segundo para 10.000 kilobytes por segundo. Para nós, usuários, a principal diferença que houve de 3G para o 4G foi a capacidade de vídeo, né? E de vídeo
de transmissão de vídeo em tempo real. Não apenas de eu mandar pequenos vídeos gravados para o outro local e alguém abrir o vídeo e ver um vídeo gravado. Não, de fazer como eu estou fazendo aqui com vocês agora. Fazer essa transmissão. Então, eu só estou conseguindo fazer essa live com vocês. E vocês estão conseguindo receber a minha mensagem. E nós todos tendo a sensação de que estamos tendo uma conversa em tempo real, porque existe essa velocidade absurda de transmissão de dados que permite isso, né? Tente imaginar o seguinte, agora, nesse momento. Minha voz está saindo e sendo captada por esse microfone de um celular, indo para dentro do notebook, e a minha imagem está sendo captada por uma webcam aqui, está sendo transmitida para dentro do meu notebook. O notebook está pegando essas informações, está gerando arquivos num determinado formato que vai sair aqui da minha casa por um cabo de fibra ótica, que eu estou conectado na internet por um cabo de fibra ótica. Isso vai chegar a um determinado equipamento que vai, de novo, transformar isso para um outro formato que vai permitir a transformação em N formas diferentes. E supondo que alguns de vocês estão usando o celular, em algum ponto dessa conversa isso foi transformado num formato que pode ser carregado por ondas de rádio até chegar aos aparelhos que vocês estão utilizando. Esse aparelho está reconvertendo todos esses arquivos e transformando isso em imagem e som entendível para vocês, onde quer que vocês estejam. Bicho, olha quanto tempo eu demorei só para explicar o que está acontecendo. Explicar não, eu não estou explicando coisa alguma, eu estou apenas contando o que está acontecendo. Eu demorei um minuto e meio para explicar o que acontece em milésimos de segundo. Essa é a qualidade do que nós temos hoje. E, segundo a estatística, ainda não todo o Brasil. Ainda existe uma parcela razoável, grande, de usuários de telefonia celular no Brasil que não tem acesso ao 4G, porque nós ainda não temos uma cobertura de 100% do território nacional de 4G. E agora, nós estamos partindo para o 5G, né? A tecnologia já está disponível, os equipamentos estão disponíveis, mas a rede, a infraestrutura ainda não foi implantada no Brasil. Nós já sabemos por quê, não vou entrar no mérito disso agora. E o que é que vai acontecer? Um salto gigantesco. Nós vamos ter um salto de 100 vezes na capacidade de transmissão de dados. Nós vamos sair de 10 mil kilobytes por segundo e vamos para 1 milhão de kilobytes por segundo. Para ficar mais fácil falar, vamos transmitir 1 gigabyte por segundo. E isso está sendo apelidado globalmente como internet das coisas. Vai permitir que nós falemos com as coisas. Como eu ouvi um grande executivo de telecom falando numa reportagem essa semana, o 4G permitiu a conexão total entre as pessoas. E o 5G vai permitir a conexão entre as pessoas e as coisas, né? Porque os equipamentos, seja ele o que for, uma geladeira, uma torradeira, um carro, vai poder ter dentro dele um microchip de telecom e conversar, estabelecer comunicação e receber ordens, receber comandos, transmitir informações para que a gente os utilize. Tem uma outra característica muito importante sobre o 5G, que é a velocidade com que a gente consegue identificar ainda um aparelho em movimento. Olha só, no 5G, um aparelho celular 5G, ele poderá estar percorrendo até a velocidade de 350 km por hora, e mesmo assim, ele ainda estará conseguindo conversar com outros aparelhos, e outros aparelhos vão estar conseguindo acessar ele. Isso é importantíssimo, porque é essa característica de velocidade que vai permitir, por exemplo, a implementação dos carros autômatos. Uma das grandes oportunidades, né, de transformações que vão acontecer no mundo é a utilização dos carros autômatos, os carros automatizados. E para isso acontecer, a gente precisa não apenas ter uma velocidade imensa de transferência de dados, de GPS, para saber onde é que o cara está e analisar todos os obstáculos e outros elementos de movimento que estão em torno desse carro para prevenir acidentes, mas precisamos conseguir conversar com esse carro com ele em movimento.
num volume gigantesco de dados e referências, né? E esse limite do 5G é de 350 km por hora. Isso significa dizer que a gente vai conseguir conversar com um carro andando a 100, 150 km por hora e com uma outra pessoa que está andando dentro de um trem-bala, por exemplo, nessa faixa de 300 km por hora circulando, as pessoas conseguindo conversar com a mesma qualidade de som e de imagem que eu e você estamos conversando aqui agora durante essa live, né? Imaginem o impacto que isso vai trazer para a área logística. A gente já, de cara, já pode falar que, porra, nós vamos ter muito caminhão rodando por aí sem motorista? Sim, vamos ter muito caminhão rodando por aí sem motorista. Mas essa é a mudança mais óbvia, né? A mudança que talvez seja mais relevante é que muito dos recursos que já foram desenvolvidos em termos de automação vão ficar disponíveis de uma maneira mais acessível para pequenas empresas, médias empresas. Porque do mesmo jeito que eu falei, que vai bastar a gente colocar um microchip numa geladeira para a geladeira conversar com o nosso celular e a gente saber o que tem dentro da geladeira, nós vamos poder colocar um microchip numa empilhadeira, por exemplo, e transformar essa empilhadeira em algo, num equipamento automatizado, quase que robotizado. Sabe como nós tivemos agora há pouco tempo o kit que transformava a televisão de uma geração para outra, para a gente conseguir receber a transmissão digital numa televisão da tecnologia anterior? Com certeza absoluta nós vamos ter kits que vão poder permitir a automatização de empilhadeiras, por exemplo, entre tantos outros equipamentos que são usados em logística. Mas não vai parar aí. E esse é o grande alerta que eu preciso dar para todos, né? Daqui a pouquinho, que nem eu falei, 2028 vai ser lançado no mundo o 6G. E o 6G vai ser outro salto gigantesco. Nós vamos sair de 1 milhão de kilobytes para 1 bilhão de kilobytes por segundo. O famoso terabyte. Eu estou me segurando para não falar um palavrão aqui para enfatizar isso. Isso vai ser de uma transformação tão gigantesca que é quase difícil a gente imaginar. Mas o que eu posso afirmar para vocês de bate-pronto? Vai ser um volume de dados tão gigantesco que vai ultrapassar a capacidade do ser humano, do cérebro do ser humano, de tratar, de receber, de analisar. Caramba, por que então que eu estou desenvolvendo alguma coisa que o ser humano não vai ser capaz de tratar? Não vai ter condição fisiológica de absorver tanta informação e de tratar tanta informação. Porque isso vai permitir que as máquinas falem entre si. As áreas de marketing das empresas apelidaram a geração 5G de internet das coisas, fazendo alusão, geladeira, carro, etc. E o 6G ainda não recebeu um apelido para o grande público, porque ainda não começou a divulgação para o grande público do que está por vir, do que já está sendo preparado, né? Porém, nos bastidores, nos corredores das grandes empresas de telecom no mundo, estão se referindo a isso como a internet das máquinas, porque o ser humano não vai ser capaz de usar isso aqui. Vão ser computadores, vão ser robôs, vão ser grandes equipamentos, grandes máquinas que vão estar utilizando isso para fazer o intercâmbio, a comunicação de dados de empresas para empresas, de órgãos públicos para indivíduos, de bancos para bancos. Vai ser uma coisa extremamente intensa. Tem um número que eu consegui aqui dentro de uma revista alemã, a partir de estudos que estão sendo feitos na China e no Japão, que eu queria comentar com vocês. Existe uma previsão, com dados muito concretos, de que no ano de 2030 nós teremos 500 bilhões de conexões na internet. 2030, 500 bilhões de conexões. Esse número representa um volume cerca de 50 vezes maior do que a população prevista para a Terra nesse mesmo ano. Repetindo, em 2030 nós vamos ter um volume de conexões na internet 50 vezes maior do que a população da Terra. Porra, o que é isso? Isso significa que nós vamos ter muitos equipamentos e muitas máquinas
conversando entre si para atender determinadas rotinas, processos pré-estabelecidos para atender a população humana. Tente imaginar, aí no seu dia a dia hoje, 50 coisas, 50 máquinas, 50 instrumentos com que você vai se relacionar e você vai poder conversar com eles e esses instrumentos se falarem entre si para atender às tuas necessidades. Eu acho que se a gente fizer um esforçozinho e pensar nas coisas que a gente tem dentro de casa, geladeira, fogão, rádio, televisão, foto, celular, a gente vai ficar ali na casa das 20 coisas, 25, talvez 30 coisas, não mais do que isso. E o que excede a isso são coisas que vão estar além da nossa casa. São veículos, são ônibus públicos, são coisas relacionadas à saúde, equipamentos que vão estar monitorando a nossa qualidade de vida, que vão estar acionando exames médicos, que vão estar acionando hospitais, são coisas relacionadas a transporte, relacionada ao universo de telecom, relacionada ao universo de e-commerce. Nós vamos estar fazendo compras e vendas de produtos diretamente com os equipamentos e com os próprios produtos. Imagina você conversando diretamente com o teu fornecedor de leite, por exemplo. É meio louco isso que eu estou falando, mas não é tão louco. O cara que está lá engarrafando o leite vai estar sabendo que você vai precisar receber o leite amanhã cedo e vai fazer toda a movimentação de veículos, etc., para que isso aconteça. Tudo isso pela internet, tudo isso a partir de rotinas pré-concebidas. E fora isso, tem aquilo que a gente chama de inimaginável, que é a criatividade do ser humano, né? Porque a gente olhando para o nosso dia a dia, a gente vê que no 4G foi desenvolvido uma quantidade imensa de aplicativos, somente com a velocidade que nós temos, e que já são parte integrante do nosso dia a dia. Sei lá, uma coisa que faz muito, um exemplo muito forte disso é o WhatsApp. O WhatsApp é apenas um aplicativo de centenas de aplicativos que foram desenvolvidos a partir da possibilidade que a tecnologia 4G nos permitiu. E esse aplicativo, ele transformou a vida, a maneira como a gente se comunica. O que é que vai acontecer com 5G? O que é que vai acontecer com 6G? O limite da criatividade humana. Então, muita coisa vai acontecer na área de medicina e muita coisa vai acontecer na área de logística e supply chain, né? Só para fazer uma ponte do que é hoje e do que pode vir no futuro. Veja bem, gente, e aí pensando em termos de massificação de tecnologia. Hoje, qualquer indivíduo que tenha um veículo, uma bicicleta, uma moto, um carro, e tenha um celular, consegue atender a uma solicitação de entrega de alguma coisa, de um objeto. E mais do que isso, se esse indivíduo tiver afiliado a uma plataforma de serviços, como, por exemplo, o IG, como, por exemplo, a Rappi, o cara que está fazendo a solicitação para você fazer a entrega vai ter a capacidade de monitoramento da sua carga, de monitoramento da sua entrega. Se eu ou você quisermos montar uma mini transportadora e eu aqui contratar 5, 6 pessoas com bicicletas para fazer entregas aqui no bairro ao redor da minha casa, e cada um deles tiver um celular, eu vou conseguir fazer a programação de entrega, o monitoramento e a confirmação das entregas somente com o WhatsApp. E se essas pessoas já tiverem celular, eu vou conseguir montar essa estrutura de distribuição com custo zero. Por quê? Porque a tecnologia já está disponível, já está acessível e a gente pode fazer a aplicação dela. Tudo o que já está disponível em termos de automatização, de robotização, de integração entre máquinas e equipamentos hoje para o 5G, vai cair no nosso colo imediatamente após a liberação da rede 5G. Então, por exemplo, só para dar um exemplo bem básico, né? Aquilo que os nossos amigos que trabalham dentro aí da operação da Huawei em Sorocaba, que já estão acostumados, já faz parte do dia a dia deles de ver os robozinhos trabalhando dentro do armazém, fazendo a movimentação de carga, fazendo as operações de picking e preparando aquilo que vai ser expedido. Movimentação de material, quase que 100% automatizado.
hoje está lá só dentro da Huawei, de algumas outras poucas empresas, porque isso custa caro e precisa montar uma rede com uma tecnologia com a velocidade e a capacidade de transmissão de dados para permitir que essas máquinas conversem entre si e conversem com uma inteligência artificial que faz o controle de tudo isso, certo? Com a chegada do 5G, esse mesmo acesso, em função dos aplicativos que vão ser desenvolvidos, vai chegar para as pequenas e médias empresas. Então, não vai ser uma coisa exclusiva das grandes empresas como é hoje, mas vai ser de todo pequeno e microempresário. Assim como eu dei o exemplo de que qualquer um consegue fazer monitoramento de carga usando o WhatsApp, em algum lugar não muito distante no futuro, qualquer um vai conseguir fazer automatização de armazém com algum software e alguns poucos hardwares que vão ser vendidos em kit para nós. Beleza? Deu para ficar claro? Eu consegui passar a ideia para vocês do tamanho do abacaxi que vai ser isso e do quanto é importante a gente estar preparado para se adaptar a todo esse universo? Mas vamos lá. Essa imagem aqui é para dizer para vocês o seguinte: o 5G, do nosso ponto de vista, como usuários, e aí não estou falando somente como usuários comuns, mas como usuários corporativos, como usuários da vida profissional de tecnologia, deve ser encarado como um caminho, como um meio que vai fazer nós termos acesso a muitos recursos, que vai fazer a gente ter acesso de maneira muito veloz a coisas que já estão prontas, que já estão disponíveis, tá? Então, o 5G é um grande acelerador de transformação, é um grande acelerador de acesso a aquilo que já está pronto e aquilo que está em fase de desenvolvimento. Por isso que o 5G vai ser ainda mais impactante do que foram as gerações anteriores. E por isso que é um pouco difícil a gente enxergar o quão impactante será. Mas sim, será bastante impactante. Vamos dar aqui alguns exemplos do que a gente já sabe que vai acontecer com 5G, né? Dentro do universo de logística, as coisas que vão acontecer de bate-pronto, que já estão acontecendo, inclusive, né, nos países que a rede está disponível. Eu estou olhando para o que está acontecendo lá na Inglaterra, para o que está acontecendo no Japão. Então, existe a implementação da logística digitalizada, automação, robotização, caminhões autônomos em áreas urbanas. Eu estou destacando áreas urbanas porque caminhões autônomos em áreas não urbanas já é realidade hoje, né? Nós já temos caminhões operando sem motoristas em linhas fixas no Alasca, por exemplo. Caminhões que rodam centenas de quilômetros sem motorista. E por que no Alasca? Porque o risco de acontecer um acidente lá é muito baixo, porque são áreas com pouquíssima população. E também em algumas situações empresariais, como, por exemplo, áreas de mineração, onde a movimentação de carga é extremamente controlada, existem processos, caminhos, percursos muito pré-definidos, já está sendo utilizado veículos 100% automatizados. Aí eu estou falando de caminhões mesmo, de cargas enormes. E isso vai vir para a área urbana. Operações portuárias vão ser mais rápidas, mais seguras em função da automatização. Aplicação de realidade aumentada. Vou dar um exemplo para vocês já do que é isso, para ficar bem claro na cabeça de todos nós. Otimização e flexibilização da roteirização. Comunicação entre veículos. Os veículos estão conversando entre si para dizer como está a carga, o que tem dentro deles, qual o volume de combustível cada um tem, coisas que os veículos que vêm no sentido oposto já perceberam que existe no percurso, a nível de trânsito, etc. e tal. E uma capacidade bastante interessante que é a de manutenção remota. Eu quero dividir um vídeo com vocês, que eu deixei aqui já na ponta, para ilustrar essa conversa. E é um vídeo corporativo. Isso que eu vou mostrar para vocês aqui é uma propaganda de uma empresa que já tem um software, um kit, para colocar em empilhadeiras, para implementar a realidade ampliada nos armazéns. Está pronto. Basta a gente ir lá, ligar para o cara agora, mandar um e-mail, ele manda o kitzinho para a gente colocar nas nossas empilhadeiras. Desde que a gente tenha capacidade e velocidade para a transmissão dos dados que esse sistema exige. Olha só que interessante.
através dos códigos de barra. Agora, olha isso que interessante. Se você não sabe como arrumar a carga dentro do caminhão, a realidade ampliada vai ajudar você a fazer isso. Vai mostrar qual é o ponto exato dentro do caminhão onde você tem que colocar aquele volume. Isso obedecendo regras de descarga, sequência de descarga, peso, enfim, as diversas variáveis que nós escolhemos colocar dentro do sistema. Realidade já disponível para nós hoje. Não é amanhã, é hoje. Só um instantinho aqui para eu tirar, arrastar isso para cá para eu conseguir acessar aqui, ampliar. Muito bem. Quando nós formos para o universo de supply chain, aí as mudanças vão ser extremamente dramáticas, né? Porque essa velocidade de transferência de dados vai permitir coisas que hoje são muito difíceis. Por exemplo, a principal delas é a transferência de dados em tempo real. A comunicação entre as empresas, entre a área de compras de uma empresa e a área de vendas de outra, vai ser feita em tempo real. Claro, à medida que as empresas se permitirem isso, estou falando de canais de distribuição de verdade, onde existe uma parceria, contratos que suportam essa relação e vai permitir essa comunicação. E isso vai permitir também uma maior capacidade de simulação de dados. A gente vai poder usar o MRP N vezes por hora, desenhando vários cenários diferentes de produção e, consequentemente, vários cenários diferentes de aquisição e distribuição de produtos. Vai gerar a integração de cadeia de suprimentos efetiva, porque a gente vai poder usar o famoso EDI, cara, dentro dos celulares da gente. A gente não vai mais precisar ter computador conversando com computador, a gente vai poder fazer isso através do celular. Uma consequência prática disso é que a gente vai poder ter redução e descentralização dos estoques. Lembrando que um dos principais motivos de existir estoque hoje é a gente ter o material necessário para cobrir o tempo entre a solicitação de um produto e a entrega desse produto. Se eu demoro 3 dias para conseguir montar, embalar, entregar um produto, mas eu preciso fazer entregas todo santo dia, eu preciso ter um estoque constante de 3 dias daquele produto. Coisa bem básica, beabá aqui só para fazer a conta. Mas se eu consigo reduzir esse tempo de resposta, de comunicação para 1 dia, eu não preciso mais de 3 dias de estoque, eu preciso só de 1. Então, isso reduz a área para 1/3 do que era antes. Percebe? E vão ter melhores ferramentas de sincronização. É isso. É isso que está para acontecer conosco, né? E aí eu quero repetir uma imagenzinha com uma mensagem que eu passei ontem e que eu vou talvez passar de novo amanhã, que as evoluções tecnológicas elas vêm em ondas. Essas ondas estão completamente fora do nosso controle, elas virão, nos tocarão e nos transformarão, estejamos nós preparados ou não para elas, né? Se nós vamos levar um tombo quando essa onda chegar e sofrer e ficar traumatizado e passar o resto da vida entrando no mar só até a altura do joelho, ou se a gente vai ter a sorte de ser acolhido por alguém como essa criança foi no vídeo e ter uma experiência prazerosa de ser tocado pela onda, quem sabe a gente vai se transformar um dia no futuro em grandes surfistas, né? E vamos surfar as novas ondas que virão da revolução tecnológica. Resumo do dia em telecom. A revolução tecnológica é uma constante, vai continuar acontecendo no futuro, porém, de forma cada vez mais intensa, mais rápida, mais impactante. E eu paro por aqui a minha mensagem de hoje e quero ouvir comentários, quero ouvir perguntas. Não tive a oportunidade de olhar para o chat porque eu estava aqui focado no que eu estava falando e dividindo com vocês, mas se alguém quiser dividir, comentar as impressões comigo agora, por favor, eu agradeceria muito.
Maurílio, quer falar alguma coisa? Tô de boa, só tô observando aqui, vendo o que você tá fazendo aí. Muito bom, viu? Mas bacana, parabenizá-lo aí pela apresentação. Muito bom. Muito obrigado, irmão. Eu te chamei porque o teu nome apareceu em destaque para mim aqui. E aí? Alguém mais? Miguel, é interessante a parte da questão da velocidade da conexão, né? Sim. Porque se a gente para pensar grandes empresas automatizando processos com robôs, né? Também a gente para pensar e hoje temos autônomos utilizando bicicleta e um celular para fazer entregas Uhum. para lanchonetes. Então é uma coisa que chega para todo mundo e para todos, né? E é uma revolução, né? Ajuda de forma excepcional, avança muito as coisas. Perfeito, é isso mesmo, Guilherme. É isso mesmo. E você é um cara que está sempre focado nisso, né, meu amigo? Eu sei o quanto você curte esse lado de tecnologia e Sim, sim. eu sei que você é um cara que com certeza vai aprender a surfar essas ondas, não tenho dúvida disso. Vamos lá, vamos para cima, né? Vamos para cima. Legal. Deixa eu dar a minha contribuição aqui também, falando de um outro mercado. Vocês estão acostumados com esse negócio de supply, de logística, né? É isso aí, Paulão. Queria muito que você falasse, que você é o cara, velho. Rapaz, assim, eu vim de um ramo de contabilidade, depois estou no ramo da saúde atualmente, né? Mas tanto dos as pontas mexendo com tecnologia, né? Uhum. E, cara, o ano passado a gente colocou um robô para fazer teleconsulta, andar dentro do hospital, recepcionar o paciente, com inteligência artificial, que é o tema de amanhã, né? Isso. Te reconhecendo, né? Te levando até a sala do médico, né? Te guiando por dentro do hospital, com mapeamento, É no fazendo Brasil uma. isso, Paulo? No Brasil, fazendo conversa com linguagem natural, e não com aquele negócio robotizado, né? Aprendendo e tudo mais. Mas, enfim, e isso tudo porque a tecnologia evoluiu para isso, né? Eu Uhum. lembro que lá em 2000 e alguns pouquinhos, né? Pra gente não Não. entregar muita idade, a gente falava, pô, nossa, minha internet aqui em casa é 1 megabyte, né? Nossa, hoje 1 megabyte é tipo, eu estou morrendo de saudades de ter uma internet boa, né? É verdade. Então, quando você está sofrendo ali. Mas acompanhei aí algumas. Lembro do 2.5, eu ficava super feliz de ter aquele meu teclado QWERTY lá, com várias letras e tudo mais. Consegui acessar o site da UOL para ver algumas notícias num celularzinho que durava a bateria meio período, né? Sim. E hoje em dia a gente tem aí dispositivos móveis que a gente consegue fazer pagamento, rastreamento, você consegue fazer todo o seu procedimento de embarque no aeroporto, rastrear onde está o seu material, rastrear a sua entrega, saber se o entregador está chegando perto da sua casa, para você chegar junto com ele no portão, para você economizar tempo. É fantástico, né? Eu sou um amante da tecnologia, independente do Então, ramo. Paulo. Agora, ó, veja bem, gente, o Paulo não é um cara que trabalha diretamente com logística, mas ele é um grande cliente de logística. Não é um cara que está ali na linha de frente, como a maior parte dos demais colegas que estão aqui nessa linha. Mas pensa bem, ele enfatizou coisas que são extremamente importantes para ele: velocidade, controle, monitoramento e acompanhamento. Paulão, você contrata um serviço de alguém que não tem essas coisas? Não, nem entra na RFP, né, gente? Não, Então, não, não tem como, né? eu vou repetir a frase que ele usou: nem entra na RFP da gente. Acabou, é simples assim: ou você faz ou você está fora, não é verdade? É isso. Eu acho que essa afirmação do Paulo é o maior exemplo que a gente poderia ter aqui do que é o impacto de tecnologia dentro de logística e supply chain e do que vai acontecer, né? E o legal para o usuário final é que isso vai se tornar o padrão, porque todo mundo vai ter acesso. Claro que não vai ser assim no mês seguinte da entrada do 5G, mas é questões de 1, 2 anos no máximo depois da entrada do 5G, dessa massificação acontecer
Em termos de preço, eu estou falando. Porque o desenvolvimento já existe, já está disponível, né? A questão é chegar num custo em que possa efetivamente ser massificado, mas, de novo, sendo chato, assim como aconteceu com o WhatsApp, vai acontecer com softwares específicos de logística e de gerenciamento de produção e de gerenciamento de cadeia de suprimento, com certeza absoluta. Certo? Mais alguém gostaria de falar? Não? Então tá. Então, gente, eu vou encerrar por aqui, mas antes de encerrar, eu vou fazer meus convites para estarem conosco aqui nos próximos dias. Nós vamos seguir nessa toada de estar conversando sobre tecnologia, mas trazendo essa conversa sempre com uma perspectiva muito de análise do impacto disso sobre o nosso dia a dia. Amanhã nós vamos falar sobre inteligência artificial, então você já pode esperar que vai ter um pouquinho de história de como é que ela foi desenvolvida e quais são os princípios que estão por trás dela. E o que a gente espera para os próximos anos. E vamos, na quinta-feira, falar sobre competências, muito especificamente sobre quais competências serão necessárias para a gente estar adaptado para essas mudanças que a gente já listou aqui e outras tantas que poderão vir. E na sexta-feira nós vamos falar de uma estratégia, de uma forma da gente se autoavaliar, da gente se identificar onde é que a gente está, no grau de evolução, no grau de maturidade na relação nossa com o universo logístico e com o universo de tecnologia, para a gente conseguir traçar um plano de desenvolvimento e nos preparar para o que está por vir. Tá bom? Muito obrigado por ter chegado até esse ponto, até o final do vídeo. Espero que você tenha encontrado informação útil, relevante, ou algum insight, alguma ideia, algum momento de inspiração que possa ser aplicado na sua vida profissional. Se isso aconteceu, faça isso. Aplique essa inspiração, aplique essa ideia. Não deixe para depois. Isso é muito importante. E eu te peço que se inscreva neste canal. Assim nós vamos poder continuar seguindo com essa troca de informações, de experiência e de crescimento. Sucesso para você e até a próxima.